Se você pudesse fazer um exercício de futurologia, quais tecnologias você acha que mudarão o mundo em 2030? Responder a esta pergunta não é uma tarefa fácil. Muitos especialistas sempre tentam fazer tais previsões, mas poucos conseguem. Mas, dado o crescimento atual das universidades, dos laboratórios e das grandes empresas, podemos vislumbrar como será o mundo no final da próxima década. Neste artigo queremos falar sobre as tecnologias mais importantes que focam no desenvolvimento. Não podemos fugir dessa realidade e isso afetará nossas vidas. A primeira é a inteligência artificial, que utiliza essas novas tecnologias. O uso de ferramentas de inteligência artificial está se tornando cada vez mais evidente em muitos campos. A confiabilidade da tomada de decisão automatizada está se aproximando do ponto em que as máquinas no futuro poderão votar nos conselhos de administração de grandes empresas. No entanto, é crucial abordar cuidadosamente os desafios éticos e sociais associados à inteligência artificial. As questões relacionadas com a privacidade, a justiça e a transparência devem ser cuidadosamente consideradas para garantir que a inteligência artificial seja desenvolvida e aplicada em benefício da sociedade em geral. Em suma, a inteligência artificial representa uma revolução paradigmática na ciência e na tecnologia, oferecendo uma esperança extraordinária para o avanço do progresso humano. Se canalizada, esta forma avançada de inteligência computacional tem o potencial não só de melhorar a eficiência, mas também de inspirar descobertas e inovações que redefinirão os limites das possibilidades no século XXI. Além disso, a inteligência artificial não se limita a realizar tarefas específicas, é capaz de gerar novas ideias, criar conteúdos originais e até desenvolver soluções para problemas complexos sem assistência humana direta. Este potencial criativo expandiu enormemente o âmbito de aplicação da inteligência artificial, para incluir áreas como design, a arte e a inovação científica. Os carros autônomos estão em ascensão e representarão cerca de 10% da frota de veículos nos Estados Unidos em 2025. Os carros autônomos são veículos que podem operar sem a necessidade de intervenção humana direta. Carros autônomos usam tecnologias avançadas, como sensores, câmeras, radares e sistemas de processamento de dados para detectar o ambiente ao redor e tomar decisões de direção. A Sociedade de Engenheiros Automotivos, a SAE, estabeleceu diferentes níveis de automação para os carros autônomos. Diferentes graus de autonomia automotiva estão disponíveis, indo desde assistência ao motorista até a total autonomia, em que nenhum controle humano é necessário. Atualmente, diversas empresas estão trabalhando no desenvolvimento e teste de veículos autônomos em escala global. Algumas das principais empresas desse setor são a Waymo, a pertencente à Alphabet, empresa-mãe da Google, Tesla, Uber, Lyft, e várias montadoras convencionais, como a General Motors, Ford e BMW. Alguns dos possíveis benefícios incluem eficiência e mobilidade. Os carros autônomos têm o potencial de utilizar o espaço nas estradas de forma mais eficiente, o que resulta em menos congestionamentos e um fluxo de tráfego aprimorado. Além disso, existe a possibilidade de oferecer modelos de mobilidade inovadores, como o compartilhamento de veículos autônomos. A tecnologia autônoma possibilita que pessoas idosas, com deficiência ou outras limitações possam ter acesso à condução, mesmo que não consigam dirigir atualmente. A utilização de carros autônomos, principalmente se forem veículos elétricos, tem o potencial de diminuir as emissões de gases de efeito estufa e promover a transição para um sistema de transporte mais sustentável. No entanto, existem desafios significativos que precisam ser superados antes que os carros autônomos possam se tornar uma realidade em grande escala. Alguns dos desafios a serem superados incluem a segurança, a regulamentação, a aceitação do público e a criação de mapas detalhados e sistemas de comunicação para veículos. A disseminação em larga escala de veículos autônomos também traz à tona questões éticas e legais, tais como a responsabilidade em casos de acidentes e a proteção da privacidade. Dados coletados por veículos. Apesar dos desafios, a investigação e o desenvolvimento nesta área continuam em ritmo acelerado e muitos especialistas acreditam que, à medida que estes desafios forem superados e a tecnologia amadurecer, veremos uma adoção mais generalizada de veículos autônomos nas próximas décadas. Outro fato que está ganhando popularidade rapidamente são as impressoras 3D, então vamos falar sobre essa tecnologia incrível. Você já sabe que até 5% dos produtos serão impressos em impressoras 3D. Não podemos esquecer a importante revolução das impressoras 3D para produzir pílulas que salvarão a vida de muitas pessoas. As impressoras 3D são dispositivos revolucionários que têm o potencial de transformar muitas indústrias, desde a manufatura até a medicina.
Aqui estão algumas das principais áreas potenciais para impressoras 3D em a prototipagem rápida. Um dos usos mais populares de impressoras 3D é a prototipagem rápida. As empresas podem economizar tempo e dinheiro criando protótipos físicos de seus produtos antes de investir em ferramentas de produção em larga escala. A fabricação personalizada. As impressoras 3D podem fabricar produtos personalizados com eficiência. Isto é especialmente útil em indústrias como odontologia, onde podem ser feitas próteses pessoais, ou moda, onde podem ser feitas roupas e acessórios pessoais. Na educação e pesquisa, as impressoras 3D são ferramentas valiosas em ambientes educacionais, permitindo que estudantes e pesquisadores transformem conceitos teóricos em objetos físicos. Eles são usados para ensinar conceitos de design, engenharia e ciências, proporcionando uma abordagem prática ao aprendizado. Área médica. Na área médica, impressoras 3D são utilizadas para criar modelos anatômicos pessoais, próteses, implantes e dispositivos cirúrgicos. Eles têm o potencial de revolucionar a medicina regenerativa ao imprimir tecidos e órgãos. Na construção e na indústria da construção, as pessoas estão explorando o uso de impressoras 3D para criar componentes de construção personalizados e até mesmo estruturas inteiras. Este método é mais rápido e eficiente do que os métodos de construção tradicionais. A aeroespacial e automotivo, impressoras 3D são usadas para fabricar peças leves e complexas usadas em aeronaves e veículos. Isto não só reduz o peso, mas também permite designs mais inovadores que seriam difíceis ou impossíveis de fabricar utilizando métodos tradicionais. Na arquitetura e design, arquitetos e designers podem usar impressoras 3D para criar maquetes e maquetes de edifícios complexos para obter uma visualização mais detalhada dos projetos antes da construção. Os alimentos, algumas impressoras 3D podem imprimir alimentos, permitindo formas de componentes personalizados. Isto pode ter implicações para a indústria alimentar e para as pessoas que procuram modificar a sua dieta. Apesar destas oportunidades, é importante notar que existem desafios e considerações éticas associadas à utilização de impressoras 3D, tais como direitos de propriedade intelectual, questões regulamentares, segurança e eliminação adequada de resíduos. À medida que a tecnologia continua a evoluir, novas aplicações provavelmente surgirão e estes desafios serão enfrentados, expandindo o potencial transformador das impressoras 3D. A impressão 3D está sendo cada vez mais usada para criar órgãos e tecidos para aplicações médicas. A capacidade de imprimir com precisão estruturas complexas e o potencial de personalização tornam esta tecnologia promissora para a regeneração de tecidos e órgãos. Aqui estão algumas das maneiras pelas quais a impressão 3D é usada para criar órgãos. Modelos anatômicos. Impressoras 3D são usadas para criar modelos 3D precisos de órgãos e tecidos para fins educacionais e de planejamento cirúrgico. Esses modelos podem ser baseados em dados de imagens médicas, como tomografia computadorizada, ATC, ou ressonância magnética, AMRI. 2. Próteses e implantes personalizados. A impressão 3D é utilizada para fabricar próteses e implantes personalizados, como próteses, implantes cranianos e implantes ortoédicos. A capacidade de adaptar estes dispositivos às necessidades específicas dos pacientes é uma enorme vantagem. 3. Impressão de tecidos e pele. Os cientistas fizeram progressos na impressão 3D de tecidos biológicos, incluindo a pele. Isso pode ser. A pele impressa em 3D pode ser usada como enxerto em queimaduras graves. Órgãos artificiais. Embora a impressão 3D de órgãos inteiros continue a ser um grande desafio, foram feitos alguns progressos na criação de pequenos órgãos, como rins, fígados e corações. Os pesquisadores estão explorando diferentes métodos e materiais para a bioimpressão de órgãos funcionais. 5. Vasos sanguíneos e estrutura vascular. A angiogênese é crítica para a sobrevivência de tecidos e órgãos impressos. Os pesquisadores estão trabalhando em técnicas para imprimir as complexas redes de vasos sanguíneos que nutrem os tecidos e facilitam sua integração na corrente sanguínea do paciente. 6. Engenharia de tecidos. A impressão 3D é uma ferramenta valiosa na engenharia de tecidos que pode criar estruturas 3D complexas. Isto é especialmente importante para a criação de tecido funcional que pode ser usado para transplantar ou substituir tecido danificado. Embora estas aplicações apresentem um grande potencial, importa referir que a impressão 3D em grande escala de órgãos para transplante ainda enfrenta muitos desafios, incluindo a necessidade de replicar a complexidade funcional e estrutural dos órgãos naturais para garantir a sua viabilidade a longo prazo e evitar a rejeição. Imunocoloração.
A investigação nesta área ainda está em curso e grandes avanços foram feitos, mas ainda há um longo caminho a percorrer antes que a impressão 3D de órgãos se torne popular na medicina. A tecnologia que afetará nossas vidas são as roupas inteligentes. Os dados sugerem que até 2025, pelo menos 10% das pessoas usarão roupas elegantes. As coisas realmente mudarão muito nos próximos anos. Os especialistas estimam que durante este período, pelo menos 10% da população mundial terá roupas que contenham chip inteligentes. Esse chip pode ser usado para transferir diversos tipos de informações pela internet, todas elas acessíveis pelo telefone. As roupas inteligentes que usam tecnologia para fornecer funcionalidade além da funcionalidade tradicional. Essas tecnologias incorporadas podem ser usadas para diversos fins, desde monitoramento de saúde até interação com dispositivos eletrônicos. Aqui estão alguns dos recursos e usos de roupas inteligentes. Em monitoramento da saúde. Algumas roupas inteligentes são equipadas com sensores que podem monitorar diversos aspectos da saúde, como frequência cardíaca, atividade física, temperatura corporal e qualidade do sono. Essas informações podem ser enviadas a um aplicativo ou dispositivo conectado para análise. 2. Tecidos inteligentes. Em tecidos avançados podem ser integrados às roupas para fornecer benefícios específicos. Por exemplo, tecidos que absorvem umidade, resistem a odores ou regulam a ventilação dependendo da temperatura ambiente. 3. Integração com dispositivos eletrônicos. Em algumas peças de vestuário inteligentes podem ser integradas a dispositivos eletrônicos, como smartphones. Isso pode incluir controles de toque integrados ao tecido, conectividade Bluetooth para chamadas ou reprodução de música, ou até mesmo um tecido capaz de carregar dispositivos eletrônicos. Realidade aumentada, AR, e roupas virtuais. Em algumas roupas inteligentes, a tecnologia AR é combinada para fornecer uma experiência visual interativa. Isto pode incluir roupas que reagem a estímulos externos, como mudanças na iluminação ou proximidade de outros equipamentos. 5. Moda conectada. Em alguns designers estão explorando a incorporação de tecnologia em peças de moda de alta qualidade, criando roupas que não apenas tenham uma função prática, mas também sirvam como expressão artística ou declaração de estilo. 6. Segurança esportiva e roupas inteligentes. Roupas inteligentes são frequentemente usadas em atividades esportivas para monitorar o desempenho, prevenir lesões e melhorar a eficiência do treinamento. Sensores integrados rastreiam o movimento, avaliam a postura e fornecem feedback instantâneo. 7. Roupas terapêuticas. Algumas roupas inteligentes são projetadas com tecnologia terapêutica, como roupas que usam calor ou frio controlado para aliviar dores musculares ou possuem dispositivos de compressão integrados para melhorar a circulação. Apesar das inovações emocionantes, mas o mercado de roupas inteligentes ainda está em evolução. Os desafios incluem a necessidade de tornar a tecnologia mais acessível, melhor a durabilidade e a lavabilidade de dispositivos eletrônicos incorporados. E abordar questões de privacidade e segurança relacionadas à coleta de dados biométricos. À medida que a tecnologia avança, é provável que vejamos uma expansão das utilizações de roupas inteligentes. Ele não fornece apenas funcionalidades adicionais, mas também inclui um novo nível de privacidade e interação entre os consumidores e as suas roupas. Criar esse conteúdo tem sido uma jornada emocionante e desafiadora, e saber que você esteve lá, acompanhando e apoiando, faz toda a diferença. Cada visualização, cada comentário e cada like não mostra apenas dedicação, mas também inspira a equipe a continuar buscando a excelência.